Olá, confira os destaques que foram notícia esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Tópicos do novo CPC são discutidos em seminário no Conselho Federal da OAB. Segundo encontro dos advogados do Sertão, debate temas da advocacia regional. OAB consegue liminar no STF que suspende aumento de custas judiciais no Ceará. E mais, STJ desafeta processos de telefonia após pedido da OAB. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. O novo Código do Processo Civil entrou em vigor há 4 meses. Essa nova lei revogou o código anterior, que era de 1974, e trouxe uma série de mudanças. Para esclarecer melhor quais foram essas alterações da lei, a Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez, trouxe o tema para debate e realizou o seminário Diálogos sobre o novo Código Civil, em parceria com a Escola Nacional de Advocacia. Confira como foi a abertura do evento na reportagem de Joana Colares. O encontro reuniu especialistas de todo o país em Brasília. Para o presidente da Ordem, o seminário é mais um passo na missão da entidade de valorizar e capacitar a classe. A OAB cumpre o seu papel de buscar a qualificação permanente de toda a advocacia. Quero, na pessoa do presidente José Alberto Simonetti, presidente da nossa Escola Nacional da Advocacia, cumprimentar a todos os dirigentes da escola, seja da Escola Nacional, seja das escolas estaduais. O novo Estatuto Processual, ele traz inúmeras conquistas para a advocacia que foram objeto de um trabalho de todos nós, dos dirigentes de ordem e da advocacia brasileira, uma luta que empreendemos ao longo dos últimos anos até alcançarmos a regulamentação de alguns pontos fundamentais. O primeiro painel do dia reuniu Cássio Scarpinella Bueno, Jorge Amaury Nunes e Delosmar de Mendonça Júnior para debater apelação e agravos no novo CPC. O recurso de apelação sofreu alterações substanciais, da mesma sorte o agravo de instrumento retoma uma tradição que tinha sido encerrada no Código de 73, revive, em certo sentido, o Regulamento 737 de 1850, revive o Código de Processo Civil de 1939. Segundo penso, nós só temos agravo de instrumento hoje no Brasil. Nenhum outro país do mundo possui agravo de instrumento, um recurso semelhante ao agravo de instrumento. Talvez o Código pudesse ter antecipado uma tendência no sentido de diminuir o número de recursos. Entretanto, reconheço que a prática brasileira está tão comprometida, tão arraigada nesse sentido de recorrer das interlocutórias, que talvez fosse difícil conseguir esse resultado. Na sequência, Fred Didier e Paulo Mendes trataram da aplicabilidade do negócio processual e abordaram as mudanças trazidas para o exercício da advocacia. É o tema que mais muda o operacional do advogado, a percepção do processo, porque agora o advogado é chamado para ajudar a construir o processo. Então o advogado pode sugerir mudanças no modo como o processo se organiza. Então, na elaboração dos contratos agora, é possível que as partes pensem e bolem estratégias para um futuro processo, adequando o futuro processo às peculiaridades do caso. Então isso tem um impacto direto na advocacia, foi o que eu falei na palestra. O terceiro painel do dia apresentou o tema Estabilização da tutela antecipada, preclusão e coisa julgada no Código de Processo Civil e reuniu José Henrique Mouta e Joaquim Felipe Spadoni. Então nós debatemos a aplicabilidade do Instituto da Estabilização, os problemas sérios que a doutrina e a jurisprudência vão ter que enfrentar nos próximos anos, e o Instituto da Coisa Julgada, atingindo questões prejudiciais, coisa julgada em momentos diferentes no curso do processo, refletindo na execução ou no cumprimento de sentença e também na ação rescisória. Temas extremamente relevantes para a prática da advocacia brasileira. É preciso ter cuidado com a nova regra da estabilização da tutela antecipada. É uma maneira nova de se olhar o processo e ele faz com que o processo se encerre prematuramente, caso não exista recurso da liminar antecipatória que foi concedida pelo magistrado. Isso faz com que os advogados precisem estar atentos, advirtam os seus clientes, inclusive a respeito das vantagens de não se recorrer, eventualmente. O público lotou o auditório do Conselho Federal da Ordem. Teve a oportunidade de ouvir e debater os temas abordados pelos especialistas. Nós tivemos hoje pela manhã grandes painéis, juristas de personalidade, juristas que estão contribuindo
com o processo civil brasileiro e nós tivemos a oportunidade de participar de um verdadeiro diálogo através de um formato ágil, de um formato moderno e que vem contribuindo com situações de tirar dúvidas e ao mesmo tempo de tratar de aspectos polêmicos relacionados ao novo CPC. Na segunda parte do seminário, outros pontos polêmicos como prescrição e decadência e as demandas repetitivas também foram assuntos debatidos. Roberta Nunes traz os detalhes. A segunda parte do evento sobre o novo CPC começou com a discussão do tema honorários advocatícios e demandas repetitivas, apresentados pelo mestre em Administração Pública e procurador da Fazenda Nacional, Rafael Vasconcelos, e pela presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo Código de Processo Civil, Estefânia Viveiros, que explicaram os pontos positivos e negativos do novo CPC em relação aos temas. O meu tema, o nosso painel, na verdade, primeiro diz respeito aos honorários advocatícios, né? E só temos a comemorar. Foram várias conquistas, né? Foram criados novas formas de honorários advocatícios, como a questão de sucumbenciais recursais. Nós tivemos características específicas previstas na lei, como a questão de que os honorários advocatícios têm caráter alimentar e com isso se tornam impenhoráveis. Nós tivemos novos percentuais definidos na lei, ou seja, tudo isso demonstra, na verdade, a preocupação do legislador com o advogado, o respeito no seu trabalho, que os honorários nada mais são do que a contraprestação dos serviços dos advogados em todo o Brasil. Em seguida, foi a vez de esclarecer as mudanças no juízo de admissibilidade e mérito sobre recurso especial e extraordinário propostas no novo CPC. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre recurso especial, admissibilidade e mérito, as principais mudanças implementadas pelo novo Código de Processo Civil. Código esse que buscou cada vez mais viabilizar o exame do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao recurso especial, e assegurar ou tentar assegurar uma prestação jurisdicional mais efetiva, buscando contornar uma série de artifícios que eram utilizados para obstar o exame do mérito, muitos deles agora combatidos pela nova legislação, e que são importantes serem conhecidos até para que a gente possa lançar mão de todas as ferramentas possíveis trazidas por essa nova lei na operação do direito. O último tema debatido no seminário foi a prescrição e decadência no Código, um dos assuntos que, para os palestrantes, o novo CPC ainda deixa a desejar. Acho que a prescrição intercorrente vai nos trazer problemas, principalmente se houver má-fé. A respeito do conhecimento de prescrição de ofício, o novo CPC não é claro. Não resolveu um problema sobre a decadência convencional. Então, para nós, advogados, para os operadores do direito em geral, nós vamos ter muitos problemas para resolver. Infelizmente, nessa matéria, o Código Civil representou grande evolução e o novo CPC não representou uma evolução como foi o Código Civil, muito pelo contrário. De um lado, o novo CPC, a própria exposição de motivos diz que ele preza pelos precedentes. Então, eu creio que a médio longo prazo, talvez, até que esses precedentes se construam nesse interstício, nós teremos, assim, respostas mais objetivas acerca desses institutos e da importância que eles têm para a segurança jurídica. Aprovado em março de 2015 e em vigor há 3 meses, o novo CPC traz muitas mudanças e altera a rotina dos advogados. Mesmo com um período de 1 ano para adaptação, ainda existem inovações na lei que precisam ser discutidas. E foi pensando em esclarecer todas essas novidades que a Escola Nacional de Advocacia criou esse evento Diálogos sobre o novo CPC, que será realizado em todas as regiões do país. O próximo já tem até data marcada. Com o sucesso obtido com este evento, nós da diretoria da ENA já nos sentimos autorizados a anunciar hoje o próximo evento, que será realizado no próximo dia 28 de setembro, aqui também na sede do Conselho Federal, abordando, obviamente, outros temas que não foram abordados na oportunidade de hoje. Ainda falando de CPC, a OAB reagiu à sentença de uma magistrada que descumpriu o novo código. O novo CPC estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais podem variar de 10% a 20% sobre o valor da sentença, mas em uma ação de execução fiscal em Brasília, no valor de R$ 243.970, a fixação determinada pela juíza do caso ficou em menos de 1%. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil atuou para que a lei fosse cumprida.
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e o presidente da seccional do Distrito Federal, Juliano Costa Couto, reuniram-se com a magistrada e lhe entregaram um parecer contestando a verba honorária estipulada. O apoio institucional da Ordem, tanto aqui na seccional do Distrito Federal quanto do Conselho Federal, vimos que tivemos o apoio pleno e restrito do presidente Cláudio Lamáquia, ele será importante para demonstrar o peso institucional da Ordem na salvaguarda da aplicação correta da nova lei prevista no novo Código de Processo, que prevê que os honorários devem incidir sobre o proveito econômico. Então, os juízes eles têm que abandonar a regra que existia de 73 e aplicar a ferro e fogo, como diz a lei, os novos normativos do Código de Processo. Inclusive agora, nesses casos, a OABDF vai ingressar no processo como interessada para garantir que a tese dos honorários seja ouvida pelos tribunais e pelos magistrados. A OAB buscará a habilitação no processo. E logo depois do intervalo, você confere tudo o que aconteceu no 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. Voltamos em instantes. A pauta sertaneja da advocacia foi destaque na agenda do Conselho Federal da OAB. Aproximadamente 1.000 participantes, entre advogados, estudantes de direito e membros da magistratura, estiveram no 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, em Juazeiro, na Bahia. Foram 2 dias de evento e a repórter Ana Paula Souza acompanhou tudo. Sertão, região de terra seca, pouca chuva. No Brasil, a presença desse clima semiárido compreende uma área de mais de 947 mil quilômetros entre os estados nordestinos do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essa área é conhecida como Polígono das Secas. No aspecto do desenvolvimento social e econômico, também é no sertão que estão algumas das cidades com maiores índices de desigualdade social do país. A falta de estrutura é um problema. E mesmo aqui, em meio à caatinga do sertão, as relações jurídicas também acontecem. E o direito do cidadão e o papel do advogado precisam ser estabelecidos. E para compreender melhor as necessidades e condições da pauta regionalista da advocacia no sertão, o Conselho Federal da OAB realizou entre os dias 30 de junho e 1º de julho, na cidade de Juazeiro, na Bahia, o 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão. O foco maior foi discutir as dificuldades que vivem os operadores do direito que atuam em pequenas comarcas em virtude do desaparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público em áreas mais distantes. O encontro aconteceu no auditório principal da Universidade Federal do Vale do São Francisco. É uma tendência e um compromisso do Conselho Federal, o presidente Cláudio Lamáquia tem manifestado, colocou isso no programa, de dialogar com todos os segmentos que compõem a advocacia. E a advocacia sertaneja é um dos segmentos que tem uma grande expressão de brasilidade na formação da identidade nacional, na formação da advocacia brasileira. Os advogados e advogadas do sertão sofrem especialmente pela falta de estrutura do judiciário. Isso interfere muito, porque o advogado é aquele que pleiteia em nome de alguém. A falta de funcionamento do judiciário atinge o cidadão, atinge os advogados também, mas sobretudo os cidadãos. De forma geral, nas palestras, workshops, oficinas e mesas redondas realizadas durante o encontro, buscou-se debater a importância do fortalecimento de atuação dos advogados, mesmo com toda a falta de estrutura do interior, já que em muitos lugares essa precariedade traz problemas como ajuizamento demorado de ações, cumprimento de prazos, entre outras questões. A Constituição Federal determina que o advogado é essencial para a administração da justiça. E aqui, no 2º Encontro Nacional dos Advogados do Sertão, o objetivo é fortalecer essa determinação constitucional para que os operadores do direito possam atuar de forma integral em todo o sertão nordestino. O advogado Geraldo Fortuna atua em Juazeiro e foi um dos espectadores do encontro. Ele falou das dificuldades enfrentadas pela advocacia. A ausência de juízes titulares que deveriam residir na comarca e não residem na comarca. A ausência de número de funcionários suficientes dentro das secretarias, das respectivas varas. A ausência até mesmo de varas suficientes para atender ao quantitativo da demanda. E alice a isso outras dificuldades técnicas, como a ausência de equipamentos que sejam eficientes para
a utilização durante o intercurso entre uma audiência e outra, dentro das dependências da própria Justiça, e outras dificuldades aí mais relacionadas a uma peculiaridade talvez mais específica do interior, que é a questão da abrangência dos sinais de internet, com sinais de qualidade. O novo Código do Processo Civil foi um dos temas do primeiro dia do encontro. Luiz Carlos Levenzon, vice-presidente da Comissão Especial da OAB para Análise e Regulamentação do novo CPC, e Antônio Adonias Aguiar Passos, conselheiro federal da OAB Bahia, destacaram que o novo código traz mudanças jurídicas culturais que equilibram bem os papéis de magistrados e advogados e que a advocacia precisa se aprofundar no estudo da nova norma para não enfrentar surpresas no andamento processual. Nesse segundo encontro dos advogados do Sertão, nós tivemos a oportunidade de fazer um diálogo e um debate sobre esta nova realidade que é o Código de Processo Civil. Este código, ele traz uma verdadeira revolução cultural no Brasil, porque ele vai refletir no modo de atuação da magistratura e da advocacia. A advocacia tem um papel fundamental na aplicação do novo CPC. A base legislativa já está aí, o novo CPC já está vigendo, mas são os advogados quem vão dar a primeira interpretação sobre esse novo código. Então é importante que os advogados, em primeiro lugar, dominem essa base legislativa, que eles tenham completo domínio, se debrucem, estudem o novo CPC, mas a gente sabe que uma coisa é a base legal, outra coisa é a aplicação dessa base legal. Então, o novo código e a interpretação dele e a própria efetividade dele está vinculada, está muito associada, é indissociável da atuação do advogado. Outros temas, como a advocacia no sertão e perspectivas e soluções para o Rio São Francisco, que possui grande relevância econômica e social para o Nordeste, foram debatidos ainda no primeiro dia do evento por representantes regionais e especialistas da área. Um dos objetivos do segundo Encontro Nacional dos Advogados do Sertão foi discutir sobre as principais dificuldades encontradas pela advocacia nessa região. Por isso, o PJE, Processo Judicial Eletrônico, não poderia ter ficado de fora. O público lotou o auditório para ouvir sobre o tema. A maioria dos operadores do direito tem encontrado dificuldades para utilizar o processo judicial eletrônico, pois existem várias plataformas. Por isso, durante o encontro, a advocacia defendeu uma unificação dos sistemas existentes. Nós vivemos um problema muito grande na Bahia, que nós rodamos com 11 sistemas. Na Justiça Estadual nós temos 4, dependendo da sua competência, da sua jurisdição. Então o advogado na Bahia, enfim, no Nordeste em si, ele enfrenta uma dificuldade em manusear o sistema. É como eu falo, para que vale tantos títulos de doutorado, mestrado, tantos anos de faculdade, tanto conhecimento científico, teórico de verdade, se o advogado ele não consegue ter acesso à justiça. Essa padronização do sistema é uma bandeira defendida pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem trabalhado para que a justiça brasileira seja uma só. Um dos caminhos defendidos foi a implantação do escritório digital e a correção de falhas no PJE. Hoje, praticamente todos os tribunais estão homologando o escritório digital. É um portal onde o advogado vai poder entrar por esse portal e em benefício dele próprio, por conta de vários sistemas que temos nos tribunais. Então, o advogado não precisa mais ter vários equipamentos para entrar em vários sistemas, basta entrar pelo escritório digital. Outra questão importante destacada durante o encontro com relação ao PJE foi a necessidade de expansão da internet banda larga para muitas regiões do interior e do sertão. Em muitas cidades, os advogados não conseguem usar o sistema por conta da qualidade da internet. Mas nós hoje vemos as dificuldades que o próprio processo judicial eletrônico tem imposto à advocacia e à cidadania. Temos mais de 5.500 municípios no Brasil e desses 5.500 municípios, 50% deles são dotados de internet banda larga. Isto cria uma dificuldade verdadeiramente absurda, notadamente para aquelas localidades mais distantes, para o interior, para a advocacia do sertão. Segundo especialistas, a solução para esse problema é garantir mais recursos para investir em tecnologia nos tribunais.
E no próximo bloco, debates sobre mediação e arbitragem, prerrogativas do advogado e defesa da Constituição Federal encerram o Encontro Nacional de Advogados do Sertão. STF concede liminar à OAB e suspende aumento de custas judiciais. Já já voltamos. Na última quinta-feira, 7 de julho, Eduardo Cunha anunciou a renúncia do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, posto do qual estava afastado desde o dia 5 de maio, por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil defendeu que o processo de cassação siga sem interferências. Em fevereiro deste ano, o presidente da Ordem foi à Câmara dos Deputados entregar o pedido da entidade pelo afastamento imediato de Cunha do cargo. Lamáquia esteve com o presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado José Carlos Araújo, e apresentou o relatório produzido pelos conselheiros federais em que se pediu o afastamento de Cunha por risco de interferência no andamento do processo. A OAB espera que a renúncia de Cunha não seja um artifício para driblar a cassação. O encerramento do segundo Encontro Nacional dos Advogados do Sertão contou com discussões sobre defesa das prerrogativas e igualdade de gênero, mediação e arbitragem e defesa da Constituição Federal. Operadores do direito fizeram um balanço positivo do encontro. O tema da mediação e arbitragem foi um dos assuntos do encerramento do encontro. O palestrante Adolfo Braga Neto, mediador, professor e presidente do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem, ressaltou que a lógica de que a justiça não é somente o poder judiciário é perfeitamente compreensível quando se coloca a vontade dos cidadãos em primeiro lugar e citou outros instrumentos não judiciais de resolução de conflitos, como a justiça restaurativa e as práticas colaborativas. Todas as críticas ou todas as dificuldades que foram trazidas aqui nesse encontro, elas reforçam uma visão minha no sentido de que o advogado tem um instrumento, não é para evitar o judiciário, mas são instrumentos que são possíveis de serem utilizados e que a possibilidade de resolução é muito maior e muito mais ampla no sentido de oferecer um resultado mais rápido, um resultado mais especializado e um resultado, sobretudo, mais adequado para as questões que envolvem o cliente dele. O exercício da advocacia e da cidadania nos sertões do Brasil foi discutido na palestra do advogado César Brito, membro honorário vitalício da OAB. O conferencista lembrou que a Constituição Federal menciona por diversas vezes a advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e que isso enfatiza a legitimidade, missão e identidade da profissão. Para ele, a advocacia tem um papel fundamental de resistência, inclusive contra o preconceito sofrido por advogados nordestinos, principalmente os sertanejos. Eu sou do interior, sei como é difícil, sendo advogado do interior, fazer essa primeira resistência fundamental para a democracia. Por isso que esse encontro é importante, porque nós trazemos o Conselho Federal para aproximar do advogado do interior, estimular-o a resistir e dar a ele a confiança que a resistência terá o apoio da seccional, tem o apoio do Conselho Federal. Esse encontro em que o advogado do interior é o primeiro a dar essa resposta, ele é importante porque dá força, dá determinação e troca experiência com os advogados da capital, dos outros centros, para mostrar que os problemas são os mesmos. A conversa sobre prerrogativas do advogado e igualdade de gênero ficaram a cargo do vice-presidente da OAB de Pernambuco, Leonardo Ascioli, e da presidente da seccional de Alagoas, Fernanda Marinella, que destacaram a necessidade de criar uma cultura de respeito às prerrogativas para evitar e prevenir abusos contra o advogado, além do aumento de mulheres como conselheiras e nos cargos de direção. Então, cabe ao advogado também, por uma prerrogativa ética, por um imperativo ético, na verdade, exercer esse seu direito à defesa de suas prerrogativas, que no final não são suas, é da sociedade, é do seu constituinte, é do cidadão. Nós saímos de 17% e chegamos a 33% hoje de mulheres em diretoria de seccional. Então, isso é um aumento considerável. Precisamos de mais mulheres presidindo seccionais. Hoje nós só temos uma. A ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça e agora advogada, Eliana Calmon, realizou a palestra final do encontro sobre desafios e perspectivas da Constituição e defendeu uma mudança estrutural na condução do processo. Eu acho que só mudar as regras processuais não vai resolver. O que nós temos de promover é uma mudança na cultura
dos nossos profissionais da área jurídica, começando da magistratura e chegando até os advogados, membros do Ministério Público e os advogados públicos. Ao todo, foram 2 dias de encontro com 14 palestras sobre 7 assuntos debatidos com o objetivo de melhorar a atuação do exercício profissional do advogado, principalmente no sertão, onde há mais necessidade de estrutura. Esse segundo encontro nacional dos advogados do sertão, eu entendo que representou uma confraternização maior, principalmente de questões que precisam ser construídas, e nós precisamos da presença de todos os advogados. Porque o problema do São Francisco, por exemplo, é um problema de todo o Brasil, um problema, como disse nosso colega, né, do planeta. Mas eu acho que o mais importante de tudo é essa interlocução que nós tivemos com todos os advogados que aqui estiveram. Nós sairemos daqui com propostas concretas para que nós possamos fazer a diferença na construção do nosso dia a dia, do exercício profissional do advogado e da advogada, mas para uma construção efetiva. Levamos a experiência, levamos a vivência dessas pautas, da abordagem dos temas, que foi, como dito aqui, para além da simplificação de tudo que se faz hoje, mas na leitura da complexidade desses temas, com o intuito de transformar isso em ação, de incorporar isso na pauta do Conselho Federal, apoiar, cada vez mais fortalecer a pauta da advocacia, fortalecer a advocacia, dizer ao advogado do sertão, a advocacia do sertão, dizer à advocacia do interior do país, que o advogado não está só, que ele e a pauta de adversidade dele é dele, mas é também de todos, dos 990 mil advogados. O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar para a OAB e suspendeu o aumento de custas judiciais no Ceará. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos da lei, que aumentou de forma desproporcional os valores das custas judiciais no Ceará. Marcelo Mota, presidente da OAB no estado, comemorou a decisão. Nós temos agora um novo patamar, voltamos a uma realidade em que o jurisdicionado pode bater as portas do judiciário e ter o livre acesso consagrado. A advocacia, de sua parte, agora pode trabalhar com mais tranquilidade e exercer a profissão de forma livre. Em defesa dos honorários de sucumbência para a advocacia pública e privada, o Conselho Federal da OAB publicou nota sobre o tema. Um trecho afirma que essa evolução dogmática, legislativa e jurisprudencial é a essência do artigo 85, capítulo 19 do novo CPC, que ao prever que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, também não faz distinção entre advogados públicos e privados, a não ser ante a natureza do vínculo e a necessidade de transparência pela distribuição, que aos primeiros se dá na forma da lei do ente a que se vinculam. Em atenção ao pedido do Conselho Federal da OAB, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, desafetou e restringiu o âmbito de afetação em ações de telefonia. Com o objetivo de destravar a tramitação dessas ações, ou pelo menos diminuir a abrangência da afetação dos processos relacionados a litígios com as operadoras, o presidente nacional da OAB pediu ao ministro a desafetação ou restrição da abrangência da medida até que a corte decida sobre o caso, pedido que agora foi atendido pelo tribunal. O requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil, no sentido de que fossem desafetados os processos que dizem respeito à telefonia, ele tem exatamente um papel duplo, né? O primeiro é a preocupação nossa no que diz respeito à celeridade desses processos, ou seja, na medida que o processo estava afetado, nós teríamos a suspensão desses processos até uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. E por isso a OAB foi ao Superior Tribunal de Justiça justamente buscar a desafetação desses processos na linha de que possam eles terem um julgamento na primeira instância e, por via de consequência, as partes que estão litigando em juízo não teriam este atraso no julgamento e na definição das suas lides. Em junho, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, tinha suspendido mais de 17 mil ações contra empresas de telefonia e internet. Na época, o ministro considerou que existiam muitos recursos especiais com fundamentos em questões idênticas relacionadas à ocorrência de danos morais indenizáveis por causa da cobrança indevida ou de má prestação do serviço pelas empresas. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a medida traria insegurança jurídica e prejuízos para a sociedade e advogados.
E por hoje é só. E para visitar as nossas redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, basta colocar CFOAB. Confira também o nosso site oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Até lá!